E hoje o conteúdo a ser trabalhado é gênero textual conto. E aí eu faço uma pergunta: o que é um conto? Eu mesmo vou responder durante essa apresentação. O que é um conto? O conto é uma narrativa de fatos e acontecimentos imaginados. Nessa história, nessas narrativas, ocorrem fatos e acontecimentos que vão se desenrolando no decorrer da história. Só que essa narrativa e esses fatos, eles são imaginados. Ou seja, o conto é uma narrativa de fatos e acontecimentos de histórias que não são verídicas, ou seja, que não são verdadeiras, que são imaginadas, que são criadas. Por isso que o gênero textual conto é um gênero textual que todo mundo gosta, principalmente as crianças, porque ele é fruto da imaginação das próprias crianças e principalmente da imaginação do autor, ok? Então, no conto não acontecem histórias verdadeiras, mas sim histórias imaginadas. Então, o autor de um conto, ele tem a liberdade de criar uma história com fatos e acontecimentos que não acontecem na vida real. Por isso que ele é bem divertido para que a gente possa consumir esse gênero textual. Todo gênero textual tem uma função social. Então aqui eu fiz uma pergunta: qual a função social do conto? Então, qual é a finalidade do conto? Para que o gênero textual conto ele serve? Qual é a finalidade dele? Então, a primeira função social é entreter o leitor. A palavra entreter, o que é? Entreter é distrair, é mudar a atenção de uma situação real e distrair para outro lugar, para que a pessoa saia de uma vida real, onde tem muito estresse, muito problema, muita preocupação. Então ele tira o leitor desse mundo de preocupação da vida real. E também a função social de estimular a imaginação do leitor. Quem lê um conto, ele é convidado a estimular a imaginação, porque o conto, ele apresenta fatos naquela história de coisas que não existem, coisas irreais, coisas mágicas. Então ali estimula a imaginação do leitor. Por isso que o gênero textual conto, se ele é um conto de verdade, ele sempre vai ser muito prazeroso, muito divertido, muito emocionante para assistir, porque ele tem esse objetivo mesmo, de entretenimento e de estimular a imaginação do seu leitor. O conto é um texto narrativo com introdução, que é a primeira parte, que é a apresentação, né, da história que vai ser contada, o desenvolvimento, que acontece algumas coisas que eu vou falar para vocês na sequência dessa história, do desenrolar dessa história, e a terceira parte é a conclusão, é aquela parte que se define aquela história. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, 3 partes. Agora, quais os elementos que compõem o conto? São 4 elementos. 4 elementos que compõem o conto: personagens, o tempo, o espaço e o narrador. Eu vou explicar um a um desses elementos do conto. Falar sobre os personagens, sobre o tempo e sobre o espaço e sobre o narrador. E esses são os elementos do conto. E os elementos do conto, eles ficam na parte inicial do texto, que é na introdução, na apresentação. Então, lá no começo do conto, vai haver a apresentação desses elementos da primeira parte aqui, que eu vou passar para vocês. Desses 4 aqui, dos personagens, do tempo, do espaço e do narrador, esses elementos, eles estão inseridos, geralmente, todos eles, ou quase todos, estão inseridos lá na introdução desse texto de conto.
Vamos começando aqui, explicando o primeiro elemento do conto, que são os personagens. Coloquei a flechinha aqui, os personagens. Os personagens podem ser vilões ou mocinhos. Sempre quando nós vamos ler lá um conto, tem os vilões e os mocinhos. Lembra lá da Branca de Neve, Sete Anões, a Gata Borralheira e outros contos clássicos lá. Sempre vão ter os personagens vilões e os personagens mocinhos. E esses personagens, eles são divididos em protagonistas. Protagonistas, o que significa? São os personagens principais, aqueles que aparecem mais, têm mais relevância na história do conto. Os personagens coadjuvantes são aqueles que aparecem pouco na história do conto e têm pouca expressão. Então, os personagens, eles são vilões ou mocinhos. E eles se dividem em protagonistas, aqueles que são os personagens principais da história, que tem bastante expressão, e os personagens coadjuvantes, que são aqueles que participam um pouco da história e têm pouca expressão também na história. Agora, o segundo elemento do conto é o tempo. Então, nós vamos ver o que é o elemento tempo no conto. O tempo se refere ao momento de quando aconteceu a história. Então, sempre no conto vai ter alguma referência ao tempo, a quando aconteceu aquela história. E existem duas maneiras, ou dois tipos de tempo, de apresentação de tempo. O primeiro é indefinido. Aí eu coloco um título, era uma vez. Então, o que é o tempo? O tempo no conto indefinido é aquele tempo que não se sabe, é uma história que acontece e que no texto do conto não apresenta qual foi a época que aconteceu, o tempo, quando aconteceu. Então, aí é indefinido, não tem definição de quando. E aí eu dou um exemplo aqui, era uma vez. Né? No conto clássico, a maioria deles começam assim, né? Era uma vez uma menina, era uma vez os três porquinhos. Então, nesses contos, nesse caso, o tempo ele é indefinido, tá? Mas existe também o tempo definido. Aí eu coloquei um exemplo aqui, na Era do Gelo. Então, eu posso começar assim, na cidade de Londres, na época do príncipe, ou na Era do Gelo, ou na Idade Média, aconteceu isso e aquilo. Então, quando eu falo assim, ou na Era do Gelo, ou na Idade Média, então eu estou definindo o tempo, quando aconteceu. Mas quando eu digo era uma vez, eu estou dizendo que o tempo é um tempo que não se sabe, era uma vez, não se sabe quando foi essa vez, quando foi esse tempo que está indefinido. O terceiro elemento do conto é o espaço. Então, nós vamos ver o que significa o elemento espaço nos contos. O espaço se refere ao lugar onde aconteceu a história. Então, aqui é o lugar. Quando a gente fala em tempo, o tempo significa quando aconteceu, o período que aconteceu. E quando a gente fala agora em lugar, em espaço, nós nos referimos ao lugar onde aconteceu a história. Então, personagens, tempo e espaço, geralmente eles são apresentados no começo dos contos, lá na introdução. Geralmente é o que acontece. Agora vamos para o último elemento do conto, que é o narrador. Então, na verdade, nós já vimos que o conto é um gênero textual narrativo. Então, se ele é narrativo, ele é narrado. E se ele é narrado por narrador ou narradores. E já definimos o que é o elemento narrador. E agora nós vamos ver os tipos de narrador que existem. O primeiro é o narrador onisciente. A palavra onisciente quer dizer o quê? Onisciente é que sabe de tudo. Então, o narrador onisciente é um narrador que sabe de tudo. Vamos dar essa definição.
Aí eu coloco aqui a definição, está escrita: o narrador onisciente que está fora da história e conhece tudo o que vai acontecer e os pensamentos dos personagens. Então, o narrador onisciente nos contos, ele vai falando a história, ele vai narrando a história como se ele estivesse fora da história, ele está fora da história, está vendo de fora, e ele também sabe de tudo que vai acontecer na história e até mesmo os pensamentos dos personagens. Isso é o narrador onisciente. E todos os contos geralmente têm esse narrador onisciente. Mas também existe o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que participa da história. Então, quando você está lendo um conto clássico, tudo que você vai ler naquele conto, qualquer trecho daquele conto, ou vai ser o narrador onisciente narrando, ou vai ser o narrador personagem narrando. O narrador onisciente é aquele que narra e não faz parte da história, mas conhece a história, conhece os personagens, o que eles pensam. E o narrador, esse narrador personagem, é aquele trecho que o próprio personagem da história, do conto, ele fala ou ele pensa. Também ali, nesses trechos, a gente pode dizer que esses trechos são narrados pelo narrador personagem. Olha que legal. Quais os momentos que existem em um conto? Então, dentro da história do conto, existem alguns momentos, e todos os contos, se são contos de verdade, eles vão ter que seguir a sequência desses momentos. Vamos lá, vamos ver quais são eles. Então, são 4 momentos. Tem o primeiro momento, que é o começo, que é a apresentação, onde aparece, que eu já falei para vocês, naquela narrativa da história, vai apresentar o quê? Vai apresentar os personagens, vai apresentar o lugar e vai apresentar o tempo. Ou seja, quando aconteceu a história, daquela forma. Então, essa é a primeira parte. Agora, nós temos a parte também da complicação, que vai haver um conflito na história. Depois, na sequência, nós temos a parte do clímax, onde é a parte que vai ter o maior suspense na história do conto. E vai finalizar o conto com o desfecho do conto. Então aqui, esse começo, nós já apresentamos. Esse começo aqui, ele tem lá os elementos de personagens, tempo e espaço. Então agora, vamos ainda falar um pouquinho sobre o primeiro momento do conto, que é o começo e a apresentação. Então, o começo e a apresentação do conto que está lá, que eu coloco aqui, né? Esta parte pertence à introdução do conto. Geralmente, nela, apresenta-se os personagens, onde, que é o lugar, e quando, que é o tempo, acontece a história. Então, essa é a primeira parte. Se o conto se resumisse a essa parte, o conto não teria graça nenhuma. Mas vai ser as outras partes que vão movimentar essa história, que vão dar mais atratividade a esse conto. As pessoas vão ficar mais curiosas para assistir esse conto. Porque no início do conto, na parte introdutória, onde aparecem esses elementos que apresentam os personagens, o lugar e o tempo, só relata uma história normal. Apresenta, era uma vez, ou na cidade de São Nunca, existia um menino rico e uma menina pobre que viviam no tempo da Idade Média, numa casinha bem pobre. Pronto, já dei a introdução e já coloquei os 3 elementos: personagens, tempo e espaço. Então, se ficasse só nessa parte aí de introdução, de apresentação do conto, não teria muita graça esse conto. O segundo momento do conto, a complicação ou o conflito, onde acontece o conflito. A complicação, o conflito do conto,
está no início do desenvolvimento. Lembra lá que eu mostrei para vocês que um texto de conto ele se divide na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a complicação do conto ou conflito vai acontecer no começo do desenvolvimento. Então, na introdução, apresenta os elementos, personagens, tempo e espaço. Apresentou, legal, tá tudo tranquilo. De repente, eis que de repente, ele rompe com a normalidade do começo, iniciando uma complicação ou conflito entre personagens no mesmo tempo e lugar. Então é isso que acontece. Sempre quando termina a parte da apresentação, da introdução, apresentando personagens, tempo e espaço, vai acontecer um fato naquela história que vai gerar um conflito ou uma complicação daqueles personagens, naquele tempo, naquele espaço. Então, a partir desse conflito, dessa complicação, é que a história do conto vai ficar mais atrativa, emocionante, que as pessoas vão achar curioso, vai sair da normalidade. Por isso que eu coloquei, ele rompe com a normalidade do começo, iniciando a complicação, o conflito entre personagens no mesmo tempo e lugar. Aí vem o terceiro momento do conto, que é o clímax, um momento de maior suspense. Então vamos lá, vamos ver como é que é o clímax dentro do conto. O clímax faz parte do final do desenvolvimento do texto. Ele é o momento máximo do conflito ou complicação. É no clímax que acontece o fato que definirá a história. Este é o momento do seu maior suspense. Então, gente, primeiro momento apresenta lá tranquilo os personagens, tempo e espaço. De repente acontece o segundo momento. Dá uma confusão entre aqueles personagens naquele tempo e espaço. Vai acontecer alguma coisa que vai dar um conflito, uma complicação. Complicou. Aí a parte da complicação, conflito. Só que esse conflito ele vai aumentando, 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 aumentando. Vai se complicando cada vez mais. O conflito vai aumentando, aumentando, até que chega no seu auge total. Está a ponto de explodir, vai acontecer alguma coisa. Se é uma briga, uma contenda, ou desentendimento entre o personagem mocinho, o personagem vilão, no clímax, esse problema vai estar agora no auge. Vamos supor, o vilão com uma espada lutando com um mocinho, vai ser naquele momento, o momento da decisão. Esse é o momento do clímax, que é o momento de maior suspense do conto. Que todo mundo fica com o olho igual a coruja, vidrado. Será que o mocinho vai ganhar? Será que o vilão vai ganhar? Será que o príncipe vai ficar com a princesa? Será que o lobo mau vai derrubar a casa dos 3 porquinhos que está soprando? Ele derrubou as outras e agora ele está soprando na casa de tijolo. Ai, ai, ai. Será que ele vai derrubar e agora vai matar porque eles não podem fugir para outra casa? Então, o clímax é o terceiro momento do conto. E agora nós temos o último momento do conto, que é o momento do desfecho, que é o final do conto, desfecho. O que é o desfecho? O desfecho faz parte da conclusão do texto. Lembra lá as partes do texto? Introdução, desenvolvimento, conclusão. O clímax está no final da parte do desenvolvimento. E agora o desfecho, ele está no final, na conclusão do texto. Então o que é o desfecho? O que é esse momento de desfecho do conto? O desfecho faz parte da conclusão do texto. O desfecho aparece logo depois do clímax, apresentando a solução dos fatos e o final da história, que poderá ser trágica, feliz, triste, cômica ou ter um final ou outro final desconhecido. Lembra que eu dei agora um exemplo do clímax, que estava lá o mocinho, o príncipe, lutando com o vilão, com uma espada, para ver quem ficava com a princesa? Então, esse é o clímax. E o que é o desfecho? O desfecho é o resultado dessa briga, vamos supor, dessa luta. Então, o desfecho sempre vai ser o resultado do que vai acontecer
no clímax. Mas aí tem algo interessante no clímax que tem que ser falado aqui, está escrito, eu escrevi para vocês. Geralmente no conto clássico diz assim: viveram felizes para sempre. Essa é uma das formas de desfecho do conto. Mas o conto, ele pode ter um final trágico. Vamos supor, eu vou usar essa mesma história. Eu vou narrar com um narrador onisciente. Só que agora com um desfecho diferente. Vou começar pelo clímax. E estava lutando o príncipe com o vilão, a espada, para decidir quem ficava com a princesa. E o príncipe lutava e ganhava a luta em momentos, em outros momentos o vilão estava ganhando a luta e a princesa estava ao lado para ver quem iria ganhar a luta para casar com ela. Foi quando de repente explodiu uma bomba, o rei disparou um tiro de canhão e pegou na princesa. E a princesa na hora caiu ao chão e faleceu, morreu. Vê, ó. Então já é um desfecho diferente. É um desfecho o quê? É um desfecho trágico. Ou pode ser um desfecho cômico. O que significa cômico? Engraçado. Aí eu vou dar outro desfecho. E estava lutando o príncipe, lutando com o grande vilão. E os dois estavam lutando para casar com a princesa. E a princesa ao lado, que gostava do príncipe, mas gostava também do vilão. Foi quando, de repente, o príncipe e o vilão pararam de lutar e fizeram uma pergunta: por que nós estamos lutando? Por causa da princesa? Não vale a pena. E os dois saíram conversando e viraram as costas para a princesa. E a princesa começou a chorar. Então, vê, ó, esse já é um desfecho que... um desfecho cômico. Cômico, engraçado. Porque os dois estavam ali lutando por ela, quando de repente os dois pararam de lutar e começaram a conversar, viraram amigos e foram para um lado e deixaram ela falando sozinha ali. Então, um desfecho cômico. A sequência completa de uma narrativa, de um conto, chamamos de enredo. Toda essa sequência do conto, com seus elementos de personagem, de tempo e espaço, narrador, com os seus momentos de apresentação, de complicação, de clímax e de desfecho, tudo isso daí, essa sequência, a gente chama de que nós chamamos de enredo. Enredo, nunca esqueçam isso, enredo. Então o que é um enredo? O enredo é a sequência completa de uma narrativa, de um conto. É a sequência de uma história.